Bom dia a todos vocês. Nós estamos hoje reunidos, dia 7 de maio de 2023, em mais um Evangelho no Lar. E eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença amorosa, espiritual, aconchegante, acolhedora da egrégora de luz que me acompanha. Eles sabem quanta amorosidade existe entre nós e eu agradeço muito a proteção divina diária que existe em meu lar e em todos os lares com os quais eu me comunico direto ou indiretamente. Então, nessa prece inicial, eu peço a amorosidade, a gentileza, a compaixão de estar presente também em cada lar de quem ouve essa mensagem de hoje. E que seja uma mensagem amorosa, uma mensagem esclarecedora e uma mensagem que abra a mente das pessoas. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução do Salvador Gentili, da editora Boa Nova, página 82. Nós estamos finalizando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje leremos o item 19, o mal e o remédio. Então a ideia deste vídeo é a gente lendo juntos aqui, né? Pensando em algumas coisas, fazendo as associações que eu conseguir fazer, né? Com as ideias da quinta dimensão, da expansão da consciência, do abrir e alargar de horizontes, para a gente poder adequar, né, os ensinamentos que a gente recebe para os vários contextos, né? Então vamos lá. Então é uma leitura simples, uma leitura amorosa, uma leitura singela, porém eu entrego ela de coração. Item 19, página 82. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Então, nesse início aqui, ele está dizendo pra gente que disseram pra gente também, estava previsto, né, que na Terra seria um lugar de dor, sofrimento, ranger de dentes. E que haja o sofrimento, que há. A gente sofre aqui sim, né? Há sofrimento sim. Mas que a gente também não se esqueça de olhar para os céus e bendizer o Deus todo criador, né? De tudo que há. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Ele nos pergunta, né? Será que a gente só percebe a bondade e a amorosidade plena do Cristo, do Salvador, quando a gente tem as nossas feridas curadas? Quando a gente tem algum acalento nas nossas dores? Caso contrário, a gente não percebe a presença dele na nossa vida, né? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído o seu brilho e a sua brancura? Então, será que a gente não percebe o Cristo na nossa vida e sente o Deus, né, o Criador em nossa vida, só quando a gente recebe as coisas boas? Só quando a gente está recebendo algo, né? Só quando a gente está
sendo curado de alguma coisa ou sendo acalentado de alguma dor. A gente precisa de uma moeda de troca, né? Para perceber o Cristo no nosso coração, na nossa vida, né? Continuando a leitura. Página 83. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus, abro aspas, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Então, o que está dizendo aqui nessas aspas para nós, né? Quando a gente passar por algum infortúnio, algum sofrimento, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Quando a gente tem a consciência alargada, quando a gente tem a consciência expandida, você consegue e começa a compreender o porquê que acontecem certas coisas conosco, porque nada é por acaso, né? Então a gente já sabe que está passando certa coisa por conta de uma outra atitude nossa ou de algo que precisa ser ajustado, calibrado, resolvido, né? Mas não é fácil o sofrimento, a gente sabe que não. E alguns são muito penosos. Mas se a gente tiver pelo menos um pouquinho desse pensamento de que o Criador está nos experimentando, né, como diz aqui no Evangelho, Ele está experimentando a nossa coragem, a nossa fé, não para provar se a gente tem fé ou não, mas para promover a nossa evolução, né? Eu sempre me pergunto como é que eu estou agindo diante disso, diante dessa situação. Como é que eu estou agindo diante dessa situação complicada? O que eu devo fazer? E eu sempre peço orientação para minha egrégora iluminadora, né? Para minha egrégora de luz que acompanha os meus dias. Converso com meu anjo de guarda. Sempre peço orientação. Me guie, o que eu preciso fazer nesse momento, né? E o nosso coração é o nosso guia. Continuando. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, soltar-se além dos limites de um túmulo? Veja, isso também é importante, né? Muitos se apegam à morte, né? Isso o Vital Forozi já falou muitas vezes pra gente nos seus áudios, nos seus textos, em textos mais antigos e recentes. O fio da nossa vida é um só, né? É um único fio de vida que acopla várias e várias milhares de encarnações e reencarnações, né? E nós devemos entender que esse fio é único e que ele não se finda com a morte. A morte é apenas, vamos dizer assim, um rito de passagem, né? Um rito de passagem daqui para o plano espiritual e de acordo com os pensamentos, né, agora que vem à tona em relação à ascensão planetária, né, nós sabemos que a morte, na verdade, ela não existe, é um rito de passagem para a ascensão da alma, né, não que, lembrando que, como ele diz, para ascender não é preciso a morte, né, a gente não precisa morrer para viver a ascensão, para viver na quinta dimensão. E aqui especificamente está falando do túmulo mesmo, né? Está falando que algumas pessoas pensam que o fim é o túmulo, né? Que acabou ali. Na verdade não é. É também um começo, né? É sempre um findar e recomeçar, né? Continuando. Quando vossa alma desejará, enfim, soltar-se dos limites de um túmulo, mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara.
e a causa de vossos males em vosso passado, e vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Então, quando a gente fala, né, os bem-aventurados, os aflitos, lembra que nós comentamos, né, no evangelho passado. Não estamos falando também daqueles que, quanto mais eu sofrer, mais eu herdarei o céu, eu irei para um lugar bom. Não é uma questão disso, e sim uma questão de saber sofrer bem, né? É o que nós falamos semana passada. Saber sofrer com responsabilidade, com resignação e se perguntar o que eu devo tirar disso, né? O que eu tenho que aprender com isso? Qual é a lição, né? No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes a vossa prova. Então nós escolhemos o que vamos passar antes de ver, né? Também o Vital Frost já disse tantas vezes, você fez o teu plano de alma, né? O teu plano de alma, ele é totalmente detalhado antes de você ver. Então todas as provas, todas as expiações que ainda viveremos aqui na terceira dimensão, tudo o que estamos vivendo são coisas que escolhemos. Ele sempre faz a analogia com a escola de almas, né? Que aqui é uma grande escola e realmente é. Lembra-se do teu tempo de escola. Você fazia as provas, você sabia que aquela prova ela era importante para o seu adiantamento ali naquele ano escolar e na tua vida escolar. Aqui também. Se chegou uma prova até você, se chegou uma dificuldade até você, saiba que foi você que escolheu e que você precisa passar por ela para que saia melhor dela, né? E que aprenda alguma coisa, que evolua a tua consciência, que abra o teu pensamento. E dali você é experiente em relação àquilo. Pode até ajudar outras pessoas, outras almas aqui encarnadas, né? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. Vós que pedistes lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo. Em sua morte, ela deveria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então é isso, mais uma vez, né? Também me lembro de um texto do Vital, quando ele disse, na verdade um áudio, quando ele disse que a gente se pergunta às vezes, né? Por que uns são mais ricos, detêm mais posses e outros não? E é justamente você... Aqui é um grande teatro da vida, né? Onde a gente desempenha papéis diferentes em cada encarnação. Em alguma outra encarnação você experimentou a riqueza. Nessa, talvez, você experimenta a dificuldade, né? E ele comentou que quem experimenta a riqueza e que tem dinheiro, a sobra, é também para saber lidar com esse dinheiro. Não é só para ter os confortos, né? E as facilidades que o dinheiro traz neste mundo de terceira dimensão, mas sim para que você também saiba lidar com ele, porque saber lidar com o dinheiro é um grande desafio, né? E ele traz outros exemplos aqui também, né? Vós que pediu para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico. Então nós pedimos, né? Nós aceitamos esse plano de alma. Então se a gente acoplar esse pensamento ao nosso ser, se a gente falar, não, tá, eu pedi, eu quis, eu contratei antes de vir, você entende um pouco melhor os sofrimentos. Tem sofrimentos que são terríveis, eu não estou aqui fazendo uma apologia às facilidades, né, do sofrer. Eu sei que é difícil para todos, não é fácil lidar com a morte, não é fácil lidar com a morte de um amor da nossa vida, de um ente querido, de alguém que ressoa com o nosso coração. Não é fácil. Mas o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, e também o aprendizado
recente da quinta dimensão, os textos do Vital e demais textos, né, e demais canalizações nos ajudam tanto. Eles nos ajudam a lidar com os momentos difíceis de forma mais serena, de forma mais tranquila. Então ele não veio para tirar o sofrimento. E o Vital, e também Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Asta Sharon, ou qualquer outra mensagem canalizada que venha acalentar nosso coração, ela não vem para dizer assim, olha, você não vai sofrer mais. Olha, você escolheu, mas a partir de agora, nós vamos tirar esse sofrimento. Não porque nós estamos aqui para viver o que contratamos, mas ela nos auxilia a viver melhor esses momentos difíceis da nossa vida. Se você tem o Criador no seu coração, tem a gratidão diária na tua vida e você faz da gratidão um mantra sagrado diário para você, você recebe as coisas de uma maneira mais serena e tranquila e vive as dificuldades de forma mais tranquila. É isso. Continuando. Que remédio, pois, recomendará àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível, é a fé, é o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Olha que bonito esse trecho, né? Acabei de falar aqui sobre o meu anjo guardião, os meus anjos guardiões, né? Os meus mentores espirituais, a egrégora de luz que me acompanha e as intuições que a gente tem. Quando eu falo dessa egrégora, eu tô falando das intuições que a gente tem, né? Que a gente passa a enxergar, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aquela intuiçãozinha que você ouve no seu coração, que você fala, opa, isso aqui é meu mentor ou é o meu anjo da guarda me falando, né? Não é preciso ver, é só preciso sentir, né? Quando você sente, quando você se conecta com o seu anjo de guarda, com seus mentores, com a sua família cósmica, com seus irmãos estelares, você está cercado de muita luz, muita proteção, e você intui, e você sente, ressoa no teu coração que aquilo é para você. Então, olha aqui o que está dizendo, e comunga com isso que eu acabei de falar, né? Eu vou repetir aqui, ó, fala assim, ó, que quando você está no momento de sofrer aqui nessa vida, qualquer outro momento, eu acho que em todos os momentos, né? Mas no momento de sofrer, que é o caso aqui do estudo de hoje, e você olha para o céu e tem fé, porque é ela que vai te fazer ir para frente, caminhar e seguir na evolução. Se você tem fé, você vai sentir a presença, que aqui fala até na figura do anjo guardião mesmo, né? Do teu anjo de guarda, do teu anjo guardião na cabeceira da tua cama, segurando a tua mão. Então, é o remédio certo pra gente, é a fé e olhar para o céu. Olhar para o céu também para ver as naves, né? Para ver tudo que há aí que a gente precisa enxergar agora nesse momento, né? Porque estamos cercados de muita luz e muito amor. E assim é. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não vos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera, ou tal chaga, tal tentação, ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. É isso que nós acabamos de falar, né? Que a fé é o remédio para todas as aflições, né? Aqui da terceira dimensão. Quando fala aqui que aquele que acredita vai seguir e vai dar tudo certo, né? Então creia, acredite. Por mais difícil que seja, acredite.
Fala, não, isso aqui tem um propósito, deixa eu entender o que está acontecendo, porque eu preciso saber lidar com essa situação. Saber lidar inteligentemente, de forma amorosa, inteligência amorosa, que Sananda já falou pra gente, né, nas canalizações das cartas de Cristo. Ele fala da inteligência amorosa, né, da inteligência do saber pelo amor, mas também aquele que duvida, aqui no Evangelho, é punido porque experimenta a angústia da aflição. Então, essa punição que o Evangelho fala é a punição que você mesmo aplica a você. Então eu queria fazer uma ponte aí, uma conversa com o que nós falamos em relação a esse momento atual da ascensão planetária, né? Fala-se tanto que Deus, nosso Pai, todo Criador divino, não quer punir seus filhos. O Vital mesmo no áudio de ontem, né? De sábado, dia 6, falou que um pai amoroso não é aquele pai que tem vários filhos e que aquele que comete um erro, ele deseja a morte para ele ou ele condena o seu filho. Não, o Deus não é assim. O Deus Criador, a fonte criadora, tudo que está à nossa volta, o divino Criador não é punidor. Ele não pune. Então essa punição a qual aqui o Evangelho está falando não é uma punição de um Deus perverso que pune os seus filhos. É a punição que nós mesmos colocamos no nosso caminho. Então, são as prisões mentais, são os limites que nós colocamos para nós mesmos, inclusive limites na fé, né? Então, essa aflição e angústia é você mesmo que cria para você. Sou eu mesma que crio para mim. Olhemos mais para isso. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Isso me lembrou agora um diálogo com a oração de Arcanjo Miguel, né? Tem um momento que a gente fala, Arcanjo Miguel, marque-me com seu selo. Então, vamos pedir, rogar por isso, né? Vamos rogar no sentido de querência, de desejo, de coração, né? Divino Criador, Arcanjo Miguel, Cristo, toda bondade iluminadora dos céus, nos marque com o seu selo. Nós cremos em vocês, né? Cristo vos disse que com a fé se transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para eles as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma do seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestiais, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Então vejam bem esse final lindo, né? Ele é muito acalentador, esse trecho do Evangelho, né? Muito acalentador, deixa a gente com carinho, aconchego no coração. Então todos nós aqui marcados com o selo do Cristo, né? Com o selo de Arcanjo Miguel, do Divino Criador, sabemos que a fé transporta sim montanhas. E eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, mas quando se tem muita fé, quando se tem muita amorosidade, crença no Deus Divino Criador, em tudo que há, na bondade, nos anjos, arcanjos, Elohims, pretos velhos, no que for que você crê aí, é uma sensação de plenitude que você tem na alma, que faz com que você veja tudo com gratidão e que você receba essas adversidades, essas dificuldades na vida de forma amorosa. E percebe também que essa fé, essa metáfora, né, de que a fé move montanhas, você percebe que a fé move os obstáculos da sua vida. A fé move o seu sofrimento. Então essas montanhas aí que está sendo dita é uma montanha metafórica, né?
e que na nossa vida ela representa os obstáculos, representa as dificuldades. E se você tem fé e acredita, tudo é mais tranquilo. Todo mundo que está aqui está sujeito a passar grandes sofrimentos e dores emocionais. Mas se você tem fé, o sofrimento se torna mais ameno e o fardo e o jugo se torna leve, né? Bom, eu finalizo aqui o item 19 com uma frase do Santo Agostinho, né? Porque esse dizer que nós lemos hoje é de Santo Agostinho, Paris, 1863, e termina falando assim: felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Ah, Dani, me explica esse trecho, assim, como é que é esse negócio de felizes aqueles que sofrem e choram? Por que é feliz aquele que sofre e chora? Como assim? É tão contraditório, né? Na verdade, não há contradição. Ele diz para nós que essa palavra, né? Felizes, esse adjetivo feliz está no sentido de que sinta-se honrado por ter recebido esse obstáculo ou esse problema. Você o recebeu porque pediu e transpondo ele, conseguindo vencer esse obstáculo, você conhecerá a felicidade. Você teve a dádiva de receber a prova que pediu para essa escola de almas. E como diz o Vital Froese, muitas vezes, passar, entre aspas, o passar de ano, né? Seremos aprovados aí na escola da Terra, nesse planeta lindo, maravilhoso, cheio de dádivas, que já é um presente para nós. Todos os dias eu olho para o meu entorno, olho para a Terra e penso: olha que maravilhoso, que presente, né? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para passar por dificuldades, mas eu estou dentro de uma escola linda, maravilhosa, cheia de coisas boas, de alimentos formidáveis, de pessoas maravilhosas também. Eu olho sempre para o lado bom. E é isso, sobre isso. O próximo item será: a felicidade não é deste mundo. E eu termino aqui a leitura de hoje. E chego a essa prece final pedindo que, se você colocou o seu copinho de água aí, se você não colocou, coloque. Vamos pedir para que os anjos guardiões, a egrégora de luz que acompanha cada um de nós, seu mentor espiritual, que possa fluidificar toda a água do seu lar, da sua casa, a água que você bebe, a água que você limpa o seu lar, a água que você limpa o seu corpo físico, a água que você bebe e limpa o teu corpo espiritual, mental. Que todas as suas células sejam preenchidas pela gratidão, pela compaixão, pelo respeito. E que você possa receber os bons fluidos agora das luzes do alto. Que o amor seja sempre o direcionador nas nossas vidas. O Cristo esteja sempre com você. O Criador vos abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada. Nós amamos vocês. Namastê.